Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 29 de junho de 2015, segunda-feira. Vamos às movimentações do nosso mercado, começando pelo gráfico do índice Bovespa. Hoje tivemos um dia de queda, uma queda relativamente intensa, 1,86%, motivada aí pelos temores da situação da Grécia. Tá? O candle de hoje, então, o movimento de hoje ignorou completamente o candle de sexta-feira, que foi um candle de alta, e mostra como o mercado realmente fica errático dentro dessa congestão. Apesar da forte pressão vendedora que a gente teve no dia de hoje, ou relativamente forte pressão vendedora, o mercado ainda não se decidiu. Não dá para dizer que o mercado se definiu pela queda. A gente ainda respeita o suporte próximo aqui a 52.700 e a resistência próxima de 54.300. Tá? Mas é verdade que quanto mais o tempo passa, mais distante fica o argumento desta LTA, para reforçar um argumento autista. Essa LTA está sendo rompida de forma meio passiva pelo mercado. E isso, na minha leitura, reforça um pouquinho mais a possibilidade do mercado ir para baixo. Mas é o tipo de cenário onde tu não pode tentar antecipar nada. Tá? Tomar decisões de swing trade dentro dessa congestão não vale a pena. Espera o mercado romper. Tá? E enquanto isso, a volatilidade começa a crescer um pouco pela movimentação intradiária. Tá? A gente vem tendo aí algumas oportunidades intradiárias. Tá? Não ainda de swing trade. Reforço, que uma vez que o mercado venha a romper, e não deve tardar para isso acontecer, a gente deve ter uma movimentação bem ampla e bem direcional. O estreitamento de bandas de Bollinger que a gente está vendo aqui no índice Bovespa é algo bem raro e não se vê isso há muito tempo. A gente estava até discutindo antes aqui no escritório que o indicador de bandas de Bollinger, do afastamento das bandas de Bollinger aplicado aqui ao índice Bovespa, mostra que esse estreitamento, não acontece um estreitamento tão forte há 10 anos, pelo menos. Então, a gente sabe que fortes estreitamentos de banda de Bollinger geralmente precedem bons movimentos direcionais. Então, se junho foi um mês que alguns dizem que foi perdido em termos de movimentação, que não foi para lugar nenhum, julho, que está logo aí, tende a ser um mês bem direcional. Vamos olhar o intraday. Não, pode ser, vamos pegar aqui o intraday. Tá? A abertura de hoje se deu num grande gap de baixo, que trouxe o preço a testar inicialmente o suporte que estava aqui, o suporte que veio do fundo de quinta-feira, as proximidades da mínima de sexta. O mercado fez isso com um martelo, totalmente fora da banda de Bollinger. Isso permitia uma operação de compra por setup de fechamento de gap. Eu sei que a gente não está naquele cenário ideal, porque as bandas estavam estreitas antes desse candle, mas vocês têm que convir comigo que o gap é muito grande. Então a gente não está no início de uma abertura de bandas, o mercado já abrindo tudo que dava. Tá? Mas para esse tipo de entrada, o melhor cenário realmente é aquele cenário onde o mercado abre as bandas no pregão prévio, por exemplo aqui, num cenário tipo esse, e daí abre num gap, já num cenário de bandas abertas. Mas aqui, como o gap foi bastante grande, bateu num patamar de suporte importante, inclusive reforçado pelo gráfico diário, pelo suporte do diário, dá para buscar essa operação. É difícil fechar completamente o gap. Geralmente o mercado vem aqui na metade da amplitude do gap, talvez passa um pouquinho. A média móvel de 20 períodos também serve como um bom parâmetro. Quem foi agressivo que fez essa operação, porque eu considero essa uma operação agressiva, tem que ter uma certa sensibilidade para separar quando vale e quando não vale as vezes de operação. Mas quem foi agressivo conseguiu carregar a operação até esse engolfo de baixo, que foi o ponto onde o mercado sinalizou uma saída. Pelo modelo que eu gosto de utilizar, que é da média móvel de 9, ela sendo rompida e perdendo a mínima, esse é um argumento, também pelo próprio engolfo de baixo em cima da média móvel de 21 períodos. A gente sabe que o mercado não costuma, em gaps tão grandes assim, fechar
o gap. Então realmente aqui era um bom ponto para saída, também podendo ser até trabalhado com um ponto de entrada, né, para uma venda, para pegar uma quedinha em busca dessa zona de suporte. Aí reparem que o mercado trabalhou aqui por volta das 2 da tarde, um fundinho, tentou marcar um fundo, e logo depois rompeu. Esse rompimento que se deu no candle que iniciou às 2h45, teve um bom volume, teve um aspecto realmente de força, dava para buscar a operação de venda aqui, né? E essa operação de venda, né, poderia culminar no rompimento do suporte do diário, mas não foi o caso. O mercado reverteu e voltou para dentro, né? A superação dessa máxima aqui, dessas máximas, para mim seriam argumentos de stop, ou então o rompimento da média móvel de 9. No final das contas, então, o mercado fechou com alguma recuperação e corre o risco, né, de isso aqui ser interpretado como um rompimento falso, o mercado subir tudo que caiu hoje. Isso não está fora de cogitação. Então o mercado ainda não se definiu para baixo, a gente pode ter no pregão de amanhã um dia de forte alta, né, porque o mercado está muito errático, muito randômico dentro dessa congestão. Tá? Muito bem. Eu vou manter essa linha de suporte para o pregão de amanhã, para ficar mais claro a visualização disso aqui foi um rompimento falso ou não. Se amanhã a gente abrir um gap baixo, tá, idealmente não muito grande, fechar esse gap, romper linha d'água para cima, é um sinal de compra importante. Tá, o que eu gostaria de ver para o pregão de amanhã seria uma abertura em gap de alta, seguido o rompimento da linha d'água para baixo. Isso seria para mim o melhor cenário para facilitar uma definição por parte do mercado. O mercado americano caiu forte. Essa é uma barra que tem uma amplitude que não aparece há muito tempo. Olhando aqui no passado, acho que a barra que mais se aproximou disso foi essa. E ela não é tão ampla quanto. Certo? Então realmente é uma barra significativa. Dá para ser considerada uma barra de ignição? Até dá. Mas o ponto que ela está testando, estressando aqui na média móvel de 200 e nos fundos de março, que enfim foram testados aqui no Dow Jones, né, gera um certo desconforto. Mas se o mercado for segurar nesse patamar e continuar desenhando um retângulo, mais provável que a abertura do Dow Jones amanhã já seja em alta e dali essa abertura seja a mínima do dia. Se o mercado perder a mínima de hoje, segunda-feira, no pregão de terça-feira, já temos chances boas daí do mercado prosseguir nesse movimento de queda, rompendo então, tecnicamente, a média móvel de 200, indo buscar os fundos aqui entre dezembro e janeiro. Por tamanho da queda no mercado americano, o nosso mercado se comportou... deveria ter se comportado de forma mais baixista. Tá? Também me chamou a atenção que no nosso mercado o volume não foi significativo. Com toda essa movimentação de hoje, o volume não chegou nem na média. Então é um pouco estranho isso. É importante esperar o nosso mercado se definir. O S&P 500 futuro rompeu esse suporte intermediário em 2075 e também agora se aproxima, assim, indica o teste do fundo de março. Mas é desconfortável, de novo, aqui a posição da média móvel de 200. Está separando a média móvel de 200. Dólar. O dólar teve um dia de correção. A gente percebe aqui que chegou a bater nesse topinho anterior, na mínima do dia. Teve aqui alguma recuperaçãozinha. A expectativa ainda é de alta. Um movimento de zigue-zague ascendente em busca do topo de junho. O que poderia abortar isso seria o rompimento desse fundo aqui. Quando isso não acontece, a expectativa é de uma movimentação altista. No intraday, o dólar abriu um gapzinho de alta, testando essa zona de resistência por volta de 3.150. Desenhou um primeiro movimento, justamente depois desse segundo topo. Ficou mais claro um cenário para compra no rompimento da massa, dessas duas máximas aqui. Na minha opinião, era até um movimento que eu esperava, mais provável. O mercado não fez esse movimento. Na verdade, ele acabou fechando o gap,
aqui a 1,45 iniciou um candle que veio testar e romper a linha d'água. Aqui está a linha d'água, perceba que houve rompimento, isso aqui é uma barra elefante, ela foi acionada já nesse candle. Se o sujeito não entrou no candle branco, na perda da mínima do candle branco era o argumento de entrada inequívoco. A gente tem uma barra branca ignorada. Tá? A amplitude desta barra como alvo foi alcançado. A média móvel de 200 também, então aqui a gente tinha uma zona de alvo entre 100% da amplitude da barra elefante e a média móvel de 200, e aqui o mercado acabou fazendo o fundo. E agora a gente pode desenhar um suporte aqui. Esse aqui a gente apaga. Okay? Então o dólar gerou uma operação de venda hoje e fluiu bem nessa operação. Então, agora a gente tem suporte por volta dos 3.109, 3.110 e resistência bem marcada em 3.150. O juro, mais um dia, testa essa zona de resistência por volta dos 14.100 pontos, 14.090 pontos. E não consegue o rompimento. Vai se desenhar então um cenário de movimento lateral que tem suporte em 13.840. A média de 20 períodos agora se aproxima desse patamar. Ocorrendo o rompimento da máxima desse mês de junho, a gente pode ter nisso um bom sinal para a compra do juro, porque ele já conseguiu respirar, ele alcançou esse alvo primário e não quis corrigir de forma aguda. Então ele vai andando de lado, já tem um bom tempo de movimentação lateral, o mercado já estaria apto para bons rompimentos altistas. Nos papéis de ações, né? A Vale fez um Monster Gap, mas não chegou a acionar a venda pelo modelo que a gente costuma mostrar, né? Há um Monster Gap, espera o primeiro candle de 15 minutos, se ele for favorável ao gap, opera a perda mínima, não foi o caso. Mas o importante é que a Vale vem e fecha abaixo desse patamar de suporte 16,60 aqui no gráfico diário, esse candle de conotação baixista, esse candle vazado, branco, foi ignorado pelos preços. Isso fica com uma cara da Vale, então, buscar o fundo de abril. Tá? Eu trabalharia a venda na perda mínima desse candle aqui, seria a confirmação do rompimento desse suporte. Nesse caso, as bandas estão relativamente estreitas, começa a abrir e o mercado provavelmente aceleraria para baixo. Petrobras balançou forte no pregão de hoje, acabou imperando a força vendedora. Beliscou novamente nessa zona de resistência, mas fechou próximo da mínima. A expectativa é de movimento de queda em busca dos 12,30, mas um bom sinal para a operação viria do rompimento desse suporte ou do rompimento dessa resistência. Setor de siderurgia, a Gerdau vem desenhando um processo de pullback, provavelmente vai testar essa faixa aqui dos R$ 7,96, R$ 8,00. Nada que justifique operações na ponta compradora. A CSNA está ignorando o candle de reação de sexta-feira, em cima do patamar de suporte. Não era um ponto para compra, mas se o mercado transitar bem abaixo dessa zona aqui, dessas mínimas recentes, ele pode acelerar daí em busca da faixa dos 4,16. A Uzi Minas também segue com viés baixista, sentindo ainda a resistência no fundo anterior, foi recentemente rompido. O candle de hoje na Uzi Minas foi de indecisão, não nos diz nada de muito interessante. Setor bancário, parem, que principalmente em Banco do Brasil e Bradesco, aqui é o gráfico de Bradesco, houve uma sinalização de rompimento dessas máximas todas aqui, dessa pequena congestão, mas não teve volume, por isso a gente não levou muita fé nesse rompimento. O mercado hoje ignorou a barra de sexta e com isso fica mais propenso a continuar trabalhando dentro da congestão. Isso aqui pode ser entendido como rompimento falso, então vim buscar o suporte. Então não teve continuidade o rompimento de sexta-feira. Banco do Brasil teve um rompimento mais significativo, porque teve um volume um pouco maior. Tá? Eu mencionei no último farol que, acredito que tenha mencionado, agora de cabeça não lembro,
que uma compra aqui não estaria errada, mas eu continuaria a entrada pela superação da máxima. E não houve superação dessa máxima. Tá? Quem entrou nesse rompimento do dia 26, provavelmente deve trabalhar o stop abaixo dos 23 e 25. Então ainda não sofreu stop. Mas se o mercado perder a mínima de segunda-feira, tá? Fica mais fácil que esse rompimento falso e o mercado acelerado aí em busca dos R$ 22 aqui embaixo, que seria o suporte. Outros papéis que chamaram a atenção no pregão de hoje. Eletropaulo. Eletropaulo ameaçava rompimento dessa região, eu vejo com uma certa congestão. Rompimento na sexta não ficou tão claro, ficou com essa sombrinha superior, mas teve um bom volume. Alguém mais agressivo poderia operar a superação da máxima. Agressivo no sentido de não ficou claro o rompimento. Então, se quiser entrar, ser agressivo a ponto de entrar nesse sinal que não está tão claro, entrar na superação dessa máxima. O mercado acionou isso hoje. Mas é hoje que o mercado deixa mais claro o rompimento dessa zona de resistência. Abre bandas, está próximo da média móvel de 20 períodos. Acho que é um dos sinais mais fortes do pregão de hoje, é o rompimento em Eletropaulo. Equatorial não superou a máxima de sexta-feira. Ocorrendo isso, a gente teria aí uma sinalização para uma compra, né, uma compra por correção. A Equatorial está fazendo uma correção em cima aqui dos 35, que era a antiga resistência que foi rompida. A expectativa é que o mercado retome um movimento de alta. Apesar de não ter superado a máxima de sexta-feira, hoje forma um novo candle de conotação altista. E a superação da máxima de hoje, na terça-feira, abre espaço para compras de correção. O gráfico está bem interessante. QGEP, não é um papel tão operado, tão conhecido, me chama a atenção porque vai deixando mais claro o rompimento dessa congestão aqui, que tem suporte por volta de 7,20 e resistência por volta de R$ 8,00. O papel estava deixando sombras inferiores em cima do fundo aqui do finalzinho de maio, dando indicações de que talvez pudesse dar continuidade ao retângulo e então fazer um movimento de alta em busca dos R$ 8,00. E o candle de hoje não vai nesse sentido, é um candle de baixa, fecha acima dessas sombras, mas claramente abaixo do ponto crítico de suporte. E o volume tem sido grande nesse movimento de queda. Então eu vejo aqui, mais ou menos como na Vale, um cenário de rompimento a ser confirmado pela perda dessas mínimas aqui. Se isso acontecer, se abre espaço para uma venda, e simetricamente o mercado da QGEP poderia vir buscar os 5,40. Nós falamos sobre o milho na sexta-feira. Milho se aproximava então da resistência do fundo dessa grande congestão em 27,60, desse topinho aqui também. Imaginava que essa barra estivesse marcando o final do movimento no curto prazo e pelo candle que nós temos hoje, acho que isso estava correto. No intraday o papel chegou a subir mais, deixou uma sombra superior e fechou próximo do fechamento de sexta-feira. Então, no intraday até teve um movimento, mas que pro gráfico diário serviu para montar aqui uma estrela cadente, que é um sinal baixista no posicionamento desse candle. Um sinal baixista importante. Perda mínima, abre espaço para o movimento corretivo que tem suporte em 26,40. No mínimo, alguém comprado quer ajustar stop. Bom, depende, né? Se for pela média móvel de 9, talvez carregue essa posição por mais tempo, sendo fiel ao modelo. Mas está com toda a cara de no curto prazo dar uma balançada, uma correçãozinha, respirar um pouco. Em termos de swing trade, esses foram os papéis que chamaram a atenção para possíveis novas posições, novos movimentos. Falando rapidamente em intraday, NBR gerou um rompimento de linha d'água junto com uma barra elefante, não conseguiu buscar o alvo e depois acabou gerando um stop no 0 a 0. STC3, aqui sim, a gente teve um rompimento de primeiro movimento interessante, no que é no meio-dia e meio, o papel chegou a fazer uma queda de mais de 2,3%, que nos oferece aí o alvo por 20% da volatilidade sendo cumprido. EZTC3, a gente mencionou trabalhar esse papel por uma ilha, então gerou venda aqui às 11h45 e conseguiu cumprir também o alvo por volatilidade próximo do fechamento do pregão, do que é aqui que iniciou às 4h30. Gol fez um bom rompimento de primeiro movimento, do que é no meio-dia e meio, e veio buscar o suporte. Em Gol é um papel que a gente tem que ficar de olho, as bandas estão muito estreitas, o papel vai romper para algum lado,
tá com cara de ser para baixo, pelo gráfico diário. Natura, no intraday, nos levou a um stop, fez um rompimento de linha d'água bonito, acionou, e o candle que acionou já foi uma barra forte na direção contrária. Isso aqui gerava, por si só, uma venda, é um Twin Towers, é uma barra elefante baixista ao mesmo tempo, então apenas essa mínima era uma venda, né, com stop em cima dessa máxima. E o papel foi tão cretino que estopou o movimento de alta e depois estopou o movimento de queda. Acabou gerando stop pela média móvel de 9 aqui. Então, Natura realmente nos sacaneou hoje. Croton e alguns outros com compensação não, né? Croton também ofereceu um bom rompimento de primeiro movimento. Também conseguiu oferecer um movimento bastante razoável. TIMP3, uma bonita barra elefante, no início do dia, acionou e foi bem além do alvo de 100%. E finalizou esse movimento de queda também com uma barra que chamou a atenção pela amplitude, pelo maior volume, que foi, no caso, uma barra elefante, vamos colocar assim, de exaustão. E aqui o mercado acabou marcando fundo. Sabesp ofereceu um rompimento de linha d'água, também com uma barra que dá para considerar uma barra elefante. Subiu 1,20 e poucos por cento, que teria cumprido aqui o alvo por 20% da volatilidade, mas não o alvo da barra elefante. E quem segurou a operação tomou stop na perna dessa mínima aqui. O mercado fechou abaixo da média móvel de 9, como tem essa sombra, a gente usa essa sombra e o mercado acabou estopando. E foi isso que chamou mais atenção no pregão de hoje. Reparem que QGEP, que é um papel que estava chamando a atenção pelo gráfico diário, e pela perda mínima da semana passada, né, tiraria a venda, ou melhor, para não confundir ninguém, a perda da mínima do dia 25, tu olha no intraday, tem um triângulo baixista se desenhando, né? É um papel que está com as bandas bem estreitas e pode ser até trabalhado um Opening Power Breakdown na terça-feira. Muito bem, então finalizamos o farol de hoje por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo.